E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Versículo 23. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Versículo 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos em ti, Senhor, clamando pela tua misericórdia, pelo teu favor, te louvando por esta palavra e te pedindo, Senhor, fala conosco. Espírito Santo da aliança, precisamos ouvir a tua voz. Senhor, desembaraça a nossa mente, tudo aquilo que nos impede de compreender a revelação de quem é o teu Filho, do propósito para o qual nós estamos aqui nessa existência. Destrói, meu Senhor da glória, todas as barreiras neste dia, meu Senhor. Eu ofereço a minha vida, os meus lábios, Senhor. Fala, Senhor, conosco, porque esta é a tua igreja e essa palavra é sua, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Preste atenção. Mateus, ele descreve, ele diz que Jesus, tendo em torno de si uma grande multidão, ele dá uma ordem para os seus discípulos. E a ordem é: passemos para o outro lado. A ordem de Jesus tipifica para a palavra de Jesus, para aquilo que Jesus está dizendo, para a sua instrução. Quando Deus, ele te dá uma ordem, quando Deus libera uma palavra para a sua vida, tenha certeza, meu querido, o Senhor te dará todas as condições para que você execute a sua vontade. Vamos para o versículo 18. Leiam, por favor. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Diga, primeiro, passar para o outro lado. Passar para o outro lado. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Como é que eu passo para o outro lado? Diga, entrando no barco. Entrando no barco. Versículo 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Passar para o outro lado, entrar no barco com um propósito. Do outro lado tinham duas vidas que precisavam ser libertas. Todas as vezes que o Senhor liberar uma palavra para a sua vida, te der uma ordem e um comando, Ele mesmo vai te prover de condições para que você execute a sua vontade. Só que tudo aquilo que o Senhor nos dá direção para fazer tem um propósito, tem uma direção. E a direção nem sempre é sobre nós mesmos, às vezes é sobre o outro. E por isso nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Eu quero que você diga nesta manhã, que você repita comigo:
Eu sou respaldado pela palavra de Deus. Eu sou respaldada pela palavra de Deus. A palavra de Deus me dá direção. A palavra de Deus me dá direção. A direção de Deus me garante vitória contra o inimigo. A direção de Deus me garante vitória contra o inimigo. Agora veja bem. Todas as vezes que o Senhor nos dá uma direção e nos prepara para que possamos executar algo, nós sempre encontraremos uma resistência. Semana passada nós aprendemos que no caminho do povo de Israel para entrar e para tomar posse da terra de Canaã, eles enfrentaram a resistência de Amaleque. Hoje, você vai aprender sobre um outro tipo de resistência que nós encontramos todos os dias e que às vezes nós nem percebemos. Eu quero dizer para você nessa manhã que para você vencer a resistência do inimigo, primeiro você precisa se lembrar da palavra, se mover pela palavra e crer na palavra. Se lembrar da palavra, se mover pela palavra e crer na palavra. Quando eles entram no barco, aparece um vento, uma tempestade, as águas, as ondas começam a querer romper o barco. Mas o que é que eu faço quando o inimigo da minha alma vem contra a minha vida? O que é que eu faço quando o inimigo vem para tentar atrapalhar o propósito de Deus para a minha vida? Eu lembro-me da palavra, eu me movo por ela e eu creio nela. Observem, quando a tempestade começa, os ventos começam, olhem para Jesus. O que é que Jesus está fazendo? Ele está descansando. Só descansa quem confia. Só descansa quem crê. Os discípulos estavam atemorizados, eles estavam abalados, porque eles não lembraram da palavra, não se moveram pela palavra e não creram na palavra. E qual foi a palavra? Passemos para o outro. Aquele que mandou passar para o outro lado, ele garante toda a sua trajetória, meu irmão. Sabe por que Adão caiu? Porque não confiou na palavra. Porque não se moveu pela palavra. Porque não se lembrou da palavra. E é assim conosco. Se não nos lembrarmos da palavra, não nos movermos pela palavra e não cremos na palavra, nós sucumbiremos ao primeiro ataque do adversário. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que nos habilita para a guerra. É Ele que nos mandou passar para o outro lado. E passar para o outro lado fala de passar para uma nova estação, para uma nova fase, para um novo tempo. Eu quero que você repita comigo. Passar para o outro lado requer. Passar para o outro lado requer. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Obedecer a sua palavra. Obedecer a sua palavra. E crer nas suas promessas. Josué 24, 2 e 3. Vamos ler? Josué 24, 2 e 3. Vamos. Olha bem, está lá na tela. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Observe. 24, 2 e 3. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque.
Presta atenção. Sempre que Deus chama um homem para representá-lo e para expressá-lo, Deus sempre vai requerer desse homem que ele passe para o outro lado. Quando Deus chama Abraão, Abraão está na Mesopotâmia. E agora, Abraão tem que atravessar o Eufrates. Por quê? Porque do outro lado, Deus tinha uma promessa para ser cumprida. Mas Abraão ouviu a palavra. Abraão se moveu pela palavra. E Abraão creu na palavra. E porque Abraão ouviu, creu e se moveu, Abraão teve a promessa sendo realizada na sua experiência. Você quer viver a experiência de um filho vencedor? Ouça, creia e se mova pela palavra. Não paralise na ventania. Não olhe para a tempestade. Não olhe para os ventos contrários. O Senhor não te deu espírito de temor, de medo, mas de ousadia. E o Deus que te chamou é poderoso para fazer você passar para o outro lado. Josué 24, versículo 6. Vamos lá? Na tela. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. Israel sai do Egito, da terra da servidão, e eles tinham que passar para o outro lado. Foi o Senhor que conduziu o povo. Quando Moisés olha as águas do mar vermelho à sua frente, carros e cavaleiros de Faraó atrás, diante deles está o mar. O povo fica desesperado. Moisés começa a clamar. E o Senhor diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que age. Ou seja, diga ao povo de Israel que atravesse para o outro lado. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Moisés: ei, Moisés, a palavra eu já liberei. Eu disse que vos daria uma terra que mandava leite e mel. Eu fiz uma promessa para os nossos pais. Creia na minha palavra, Moisés. Se mova pela minha palavra, Moisés. Lembre-se da palavra. Meu Deus. Aleluia. Josué 24:11. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os gizazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, vos entreguei nas vossas mãos. Josué tinha que conquistar a terra. A terra já tinha sido dada pela palavra. O Senhor já havia liberado a terra, já tinha dito que a terra era do povo. Só que era necessário Josué passar para o outro lado. Era necessário Josué passar pelo Jordão com o povo. E havia muitos adversários, haviam muitos inimigos. Porque a vontade do inimigo é que você não desfrute daquilo que o Senhor conquistou para você. A vontade do inimigo é lhe impedir de expressar e representar a vida de Cristo. Então por isso ele lhe atemoriza, por isso ele te persegue, por isso ele tenta lhe paralisar. Mas se você ouvir a palavra, se lembrar da palavra, se mover pela palavra e crer na palavra, a vitória já é sua no nome de Jesus. Passar para o outro lado implica em aceitar viver uma nova vida. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você precisa sair desse ciclo e entrar em outro. Diga: meu irmão, existe uma nova estação lhe aguardando. Existe uma nova estação.
que tem um detalhe. Eu já disse que nós temos que passar para o outro lado, firmados na promessa, firmados na palavra. Mas como passar para o outro lado? Marcos 4:36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Parece que teve um barco escolhido. Marcos diz que tinha outros barquinhos, mas Jesus escolheu o barco. Deixa eu lhe dizer, em figura, em tipologia, o barco representa a igreja. Eu sei que nos ensinaram que o barco representa a minha vida, mas isso é de quem tem uma compreensão muito rasa a respeito da vida da igreja. Porque a vida da igreja não é sobre mim, não é sobre o indivíduo, não é sobre uma vida individual, é sobre uma vida coletiva. O barco representa a igreja. E o mar? O mar representa o mundo. A igreja que está no mundo, mas que não tem nenhuma ligação, nenhum contato com o mundo. A igreja onde o Senhor nos ensina a descansar nele, para podermos desfrutar dele. A igreja onde nós temos a segurança, o descanso, o conforto e a provisão, e a certeza de que o inimigo não irá nos destruir. Vá para Mateus 16:18. Vamos lá? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra mim, individualmente? Contra você, individualmente? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O inimigo não pode resistir à atuação da igreja. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E a vida que passa pelo cabeça percorre por todos os seus membros. A mesma vida, o mesmo sangue que passa na nossa cabeça também passa no nosso dedinho do pé. Não importa o quanto você se ache pequeno diante de Deus, a mesma vida que percorre em Cristo percorre em você. E enquanto você estiver enxertado na videira verdadeira, recebendo a vida da videira, recebendo a vida do corpo de Cristo, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. O nosso esconderijo está em Cristo. E Cristo está na igreja. E Ele fez uma promessa. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Ele não disse que o inferno não guerreará. Ele não disse que o inferno não combateria. Ele não disse que o inimigo não viria. Mas Ele está nos garantindo que não vai prevalecer. Eu ouço a palavra, me movo pela palavra, creio na palavra, porém, eu estou dentro do barco, eu estou na vida da igreja, eu sou suprido dessa vida, eu sou guardado por esta vida, eu estou sendo alimentado por essa vida. E enquanto eu estiver aqui nesse esconderijo, nessa habitação, o inimigo não pode. Ele pode até tentar, ele pode até querer, ele pode até tramar, mas ele já perdeu no nome de Jesus, porque nós estamos no barco de
Marcos diz, Marcos 4,36, que havia um barco onde Jesus estava. Mas existiam outros barcos. Diga, tudo é barco. Mas nem em todos Jesus está. Tudo parece, mas nem tudo é. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Se ele disse que eu sou a videira verdadeira, porque existe a videira falsa. Existiam muitos barcos. É tudo muito parecido. Mas em nem todos os barcos Jesus está. Porque onde Jesus está, a vida flui. Onde Jesus está, a transformação acontece. Onde Jesus está, a vida é liberada, meu irmão. Onde Jesus está, o mal não prevalece. Agora você precisa atravessar. Diga para o seu irmão, meu irmão, você já está no barco. Você já ouviu a palavra. Você já está se movendo por ela. Agora você precisa atravessar. Qual é o impedimento? Voltemos para o texto de Mateus 8. Eles ouvem a palavra, se movem pela palavra, entram no barco, e quando chega no barco, o texto diz, versículo 24 de Mateus 8. Vamos lá, irmãos? E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. É forte, viu? Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Versículo 26. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ele repreendeu o quê? Os ventos e o mar. Os ventos e o mar. E vento tem ouvido? Tem, agora vem. Tem, é? Ao ouvir Jesus tem. E mar tem ouvido, gente? Ao ouvir Jesus tem. Está estreito. Será que Jesus ia olhar para o mar e dizer, mar, aquieta-te, mar. Ô vento, eu acho melhor você parar. Eu sei que tem gente fazendo isso por aí. Vamos para Efésios 6:12. Porque Vamos lá, irmãos? Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nos lugares Celestiais. Nos lugares. Celestiais. Então era o vento que Jesus estava dando ordem. É nas potestades. Era com o vento que ele estava falando. Jesus sabia que ele tinha um propósito do outro lado. E que o inimigo e que os espíritos malignos nas regiões celestiais, nos ares, estava causando aquela tempestade, aquela ventania, para tentar paralisar aquilo que deveria ser feito. Jesus não perdeu tempo, mas ele foi direto à raiz do problema. A raiz do problema não são as pessoas. A raiz do problema não são as coisas.
sangue. Ele está dizendo: ei, você está numa guerra, você está numa batalha. Tem gente do outro lado precisando de você. Talvez seja alguém da sua família, talvez seja alguém no seu trabalho, talvez seja um vizinho. Pare de ficar olhando para o seu umbigo, pare de choradeira, porque o Senhor te levantou para estar num exército, e Ele é aquele que garante a nossa vitória. Se levante, meu irmão, nessa manhã. Ouça a palavra, se mova pela palavra, creia na palavra, entra neste barco que é a igreja. Não é sobre estar, mas é sobre pertencer, fazer parte do corpo, viver a vida do corpo, para que a autoridade de Cristo seja a sua autoridade, para que você possa fazer como Paulo disse: não está perdendo tempo com carne nem sangue, mas declarar para os espíritos malignos que estão nas regiões celestiais: ei, está escrito que o meu Deus já me abençoou com todas as sortes de príncipes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo, bênçãos sejam liberadas, inimigo saia da frente no nome de Jesus. Essa é a postura de um vencedor. Porque temeis, homens de pouca fé. Não fui eu quem disse: passem para o outro lado. Não fui eu quem liberei a palavra, recalabando labanaço. Não fui eu quem dei o comando, recalabaço e derebando rimandarabaço. E porque vocês estão temendo, ramanaço, só existe uma opção, e a opção é: passe para o outro lado. Desistir não é opção, parar não é opção, a opção é avançar, a opção é decidir, a opção é seguir. No ar temos ventos, mas nas águas temos ondas. O inimigo age nos céus, mas também age na terra. E você tem que estar atento. Você está no campo de batalha. É um campo minado. Mateus 8, 31 e 32. Vamos lá, irmãos? Mateus 8, 31 e 32. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou aonde? No mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porcos morreram, e os demônios ficaram aonde? Nas águas. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, eram os espíritos malignos que ele estava falando. Ele estava dando ordem aos espíritos malignos para que parassem, porque Jesus tinha um propósito, era passar para o outro lado, porque haviam vidas que precisavam dele. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, o texto diz, versículo 28: e tendo chegado ao outro lado, a província dos dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão fortes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Ei, eram demônios territorialistas, demônios que fecham passagem, que atrapalham a passagem. Esses mesmos demônios que impediam que as pessoas passassem pelo caminho, eram os mesmos demônios que não queriam deixar Jesus passar com seu barco pelo caminho das águas.
Existem espíritos malignos que tentam impedir com que você passe pelo. Mas quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. O que tem te impedido de fluir no caminho? O que tem tentado fazer com que você pare no caminho? Não é carne, irmãos. Não é sangue. É o que se move. Pessoas são movidas por espíritos. Ou é o Espírito de Deus que as move, ou é o Espírito das trevas. Mas Paulo disse que ele, daquele ponto em diante, não conhecia ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao invés de estar preocupado com pessoas, com o que elas podem fazer, pergunte ao Senhor qual é o Espírito que as move, e o Espírito de Deus lhe dará o discernimento, porque a autoridade já está com a igreja. E você vai dizer ao inimigo que ele saia do caminho, que ele não interrompa a sua caminhada, porque você recebeu uma palavra, está se movendo por ela e você crê nela. Jeremias 1,19. Agora a decisão é sua. Você já sabe quem está investindo para que você não conclua o projeto. Se o Senhor falou para atravessar, é porque Ele tem a vitória garantida. Mas você vai aprender a usar a palavra. Jeremias 1,19. Vamos lá, irmãos. Se aproprie da palavra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. A palavra é essa. Podem até pelejar, mas não vão prevalecer, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Deuteronômio 28, versículo 7. Deuteronômio 28, versículo 7. Vamos lá, irmãos. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. E vai fugir como? Feridos. Essa é a palavra do Senhor. Ouça, se lembre dela. Todas as vezes que o inimigo for pelejar contra você, se aproprie da palavra, declare a palavra, creia na palavra. Salmo 18, versículo 29. Vamos lá, irmãos. Porque contigo entrei por meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. É o Senhor que te livra. Você pode passar no meio de um exército. Alguns textos dizem que eram 2.000 mortos. Então você imagine quantos espíritos malignos não tinham ali envolvidos naquela situação. Mas não tem problema se você estiver no barco. Salmo 20, para encerrar, versículos 7 e 8. Salmo 20, versículos 7 e 8. Vamos lá, irmãos. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos pensão no nome do Senhor nosso Deus. uns ocupam-se, mas nós nos levantamos e estamos. Fique de pé nessa manhã. Oi. Podem vir ventos, podem vir ondas, uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Nós estamos de pé porque estamos no barco. Nós não estamos de pé porque estamos sozinhos.
Nós estamos de pé porque estamos debaixo de uma palavra. E se Ele disse, é tempo de passar para o outro lado, nós passaremos para o outro lado. Você está em Cristo e Cristo está na igreja. Ele é a garantia do propósito cumprido. Sua família, sua saúde, suas finanças, tudo está guardado em Cristo. Vamos orar nessa manhã? Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Cristo que a partir de hoje você vai se lembrar da palavra, se mover pela palavra e crer na palavra. E por causa disso, e por estar no barco, não é em qualquer barco, é o barco que tem vida, é o barco que expressa a vida de Deus. Por causa desse barco, que é a igreja, onde Cristo é o cabeça, onde ela recebe a vida, a provisão e a segurança. É por causa deste barco que a vitória já foi decretada para a sua vida. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê uma semana de paz, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este tempo, agradecer por esta palavra. Nós entendemos, Senhor, que nós estamos vivendo uma nova estação. Nós estamos passando para o outro lado. Sabemos também, Senhor, que o mundo espiritual está agitado. Ele está se movimentando. Mas nós cremos na palavra. Nos movemos por ela, porque nos lembramos dela todos os dias. Ela é a nossa fonte de vida. O Senhor disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor é a vida que está dentro de nós. Nós nos apropriamos da vitória e declaramos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor nesta manhã.